Bom, no vídeo de hoje eu quero te ensinar um exercício que vai te ajudar a identificar situações sociais que gera mais medo aí em você. E para que serve esse exercício, Gabriele? Esse exercício é o primeiro passo de um protocolo de tratamento para quem almeja aí superar a ansiedade social. Então fica comigo até o final. Olá, eu sou a Gabriele, psicóloga, e o foco do meu trabalho é ajudar pessoas a superarem a ansiedade social, timidez e insegurança. Então já aproveita, né, para se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, tá? Porque isso ajuda o canal a crescer e o canal crescendo, né, ele acaba alcançando mais pessoas. Até porque a gente precisa o quê? Passar o conhecimento. Porque como eu costumo dizer aqui, né, para vocês, o conhecimento transforma, o conhecimento liberta. Até porque a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece, certo? E antes de eu te passar esse exercício, né, primeiro você precisa aí compreender um pouquinho mais sobre, né, o que é a ansiedade social, né? Quais são as características principais aí? E eu posso te dizer que a característica principal e definidora, né, do transtorno de ansiedade social, mais conhecido como a fobia social, é o medo excessivo da avaliação negativa por parte das outras pessoas. E isso, né, costuma ocorrer quando somos o centro das atenções, né? Então, quando a gente precisa executar alguma tarefa na frente de outras pessoas, isso gera um desconforto muito grande, tá? E a grande questão aqui é que constantemente, né, nós somos expostos a outras pessoas, muitas vezes precisamos fazer as coisas na frente de outras pessoas, né? Então, seja assinar um documento, realizar uma apresentação na faculdade, no trabalho, contar dinheiro. Isso aqui tá um pouco fora da atualidade, né? Mas às vezes acontece, às vezes você foi lá comprar um pão, precisa contar ali as moedinhas para pagar, né? Então, há um desconforto quando a pessoa tem o diagnóstico e ela precisa realizar essas tarefas. Tá? E esse, né, pode ser um ponto-chave para que a gente consiga identificar se o transtorno de ansiedade de fato se ele de fato pode ser diagnosticado, tá bom? Porque se você não consegue, né, fazer nenhuma dessas tarefas que eu citei aqui, concorda que tá havendo aí um prejuízo na sua vida, né? Isso porque você está deixando de realizar algumas tarefas, né? Por conta do medo de ser observado. Então, há um prejuízo. E quando há um prejuízo, a gente precisa, pelo menos, acionar o nosso sinal de alerta, tá? Mas é óbvio que apenas com essas características você não pode, né? E não deve ser diagnosticado com o TAS. Vou falar aqui TAS, tá? Que é uma forma mais resumida. E quando eu disser TAS, estarei me referindo ao transtorno de ansiedade social. Então, Gabriela, se por essas características eu não posso ter diagnosticado, como é que é feito, né? Óbvio que precisa haver um acompanhamento mais de perto, uma avaliação do seu caso, tá? Mas aqui eu vou trazer um manual que é muito utilizado pelos profissionais de saúde, né? Vou mencionar ele, dois, tá? Onde a gente tem aí dentro desse manual, que um é o DSM, um manual diagnóstico, né, que tem o objetivo aí de definir, descrever todas as condições psiquiátricas conhecidas, né, e o TAS é uma delas, e também, né, o CID, tá? A Classificação Internacional de Doenças, tá? Que também tem critérios aí do TAS, que é bastante semelhante ao do DSM, tá? Mas, como já tem vídeo aqui no canal falando sobre os critérios do DSM, eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês, tá? Hoje eu vou mencionar os do CID, tá? Para vocês fazerem aí a correlação e perceberem que eles são bem parecidos. E o primeiro critério, a primeira característica, enfim, né, é o medo ou a ansiedade acentuada, né, que ocorre aí constantemente em uma ou mais situações que envolvam interações sociais. Então, como por exemplo, né, alguém achar que está sendo observado, tá? Então, tem dificuldade de beber na presença de outras pessoas, de comer, de realizar tarefas, né, como por exemplo, discursar, se precisa digitar ali no ambiente de trabalho e alguém está em cima, a pessoa fica muito desconfortável, tá? Um outro critério, né, é o medo de sentir sintomas de ansiedade de um modo aí negativo, né, que a pessoa vai ser avaliada negativamente pelo outro. Então, ela tenta a todo momento não demonstrar que está ansiosa, né, não demonstrar ali os sintomas que ela possa estar sentindo.
Situações sociais relevantes são constantemente evitadas, né? Ou suportadas com medo e ansiedade muito intensos, tá? Os sintomas, eles não são passageiros, ou seja, eles persistem aí por um longo período, no mínimo alguns meses, tá bom? Eles não são mais bem explicados por qualquer outro transtorno mental, como, por exemplo, a agorafobia, tá? E alguns outros transtornos. Então, como assim, Gabriele? O que você, as características, os sintomas, os critérios que você tem, o que você sente, ele não é melhor explicado pelo critério de algum outro transtorno que esteja no DSM ou no CID, tá bom? Ele não se encaixa ali em um outro transtorno, tá? Há um desconforto significativo, né, ao experimentar esses sintomas persistentes de ansiedade e também um prejuízo nas áreas pessoais, familiar, social, educacional, ocupacional ou em outras áreas importantes aí do funcionamento, tá? Se o funcionamento é mantido, isso só ocorre com um esforço adicional, um esforço significativo. Percebe? Né? A característica principal aqui é o medo ou ansiedade aí acentuado em uma ou mais situações sociais, tá? Então é bem comum vermos pessoas com ansiedade social que têm medo somente de algumas situações de desempenho, por exemplo, né? Então, falar em público, comer em um restaurante, usar um banheiro público e por aí vai. Já outras pessoas, né, demonstram um medo em diversas situações, como conhecer pessoas novas, ir a um encontro, participar das confraternizações familiares, ir a bares, né, na questão aí do happy hour, quando há na empresa, tá? Sair para ir ao supermercado, ao barbeiro. Compreende, né? E todo esse medo acaba fazendo com que essas pessoas evitem algumas ou várias situações. E até mesmo, né, algumas pessoas suportam com extremo desconforto essas situações. Mas, lembrando, né, para ser diagnosticado o transtorno de ansiedade social, esses sintomas precisam aí perdurar por pelo menos 6 meses, né, e eles precisam causar um prejuízo, né, nas diversas áreas da vida da pessoa, e esse prejuízo tem que ser significativo, né, ele tem que ser percebido. Como assim, Gabriele? Que prejuízos são esses? Bom, se você avalia que você tem se isolado, que você tem vivido uma vida solitária, né? Isso te faz mal, você não quer ser uma pessoa isolada, mas você não consegue interagir, você não consegue se relacionar afetivamente com outras pessoas, não consegue ir a uma entrevista de emprego, não consegue aceitar uma promoção no seu trabalho por medo, né? E muitas vezes acaba aceitando aí cargos abaixo da sua capacidade, com o intuito de evitar, né, objetivamente esse contato social. Se você usa álcool ou qualquer outro tipo de droga para conseguir socializar, tá? Tudo isso pode ser um sinal aí de prejuízo, tá certo? Bom, entendido isso, né, vamos para o exercício que te ajuda aí a identificar quais situações, né, te geram desconforto. E por que eu precisei te explicar primeiramente quais são os critérios diagnósticos do transtorno de ansiedade social? Porque se você não se reconhece em nenhuma dessas características que eu mencionei, talvez esse exercício não seja para você, tá? Mas se você diz, não, Gabriele, eu me identifico aí com algumas dessas características que você mencionou, tá? Então aqui talvez seja interessante você realizar esse exercício, realizar aí essa tarefa. Tá bom? E eu quero abrir aqui antes, né, um parênteses muito importante, tá? O fato de você se identificar com as características que eu mencionei aqui, gente, não fecha um diagnóstico, ok? Seria irresponsabilidade minha não alertar isso aqui para vocês. O diagnóstico só pode ser feito por um profissional, ok? Tá? Esse vídeo aqui serve mais como uma base de conhecimento. Se conheça, né? Desperte, desenvolva o seu autoconhecimento, porque é isso que te ajuda no processo de mudança. Mas não pense que assistir um vídeo, 2 vídeos aqui na internet, você pode sair por aí, eu tenho o transtorno de ansiedade social. Não faça isso, tá bom? Não saia por aí dando diagnóstico sem consultar, obviamente, um profissional, certo? Bom, então vamos lá, né? O que nós vamos fazer aqui é uma hierarquia de medo e evitação que envolve aí listarmos, né, no nosso caso aqui,
pelo menos 10 situações, 10 situações que mais te causam medo, tá? Então, em primeiro lugar, você vai colocar aí aquelas situações que causam mais medo. E posteriormente você vai colocando as situações onde o medo é menos intenso, tá? E assim por diante. Então, nesse exercício, né, ele é utilizado. Esse exercício, ele é utilizado no protocolo de tratamento para o transtorno de ansiedade social, tá? E ele visa aí determinar quais situações são mais causadoras de medo para você, né? Porque lembra o que eu disse no início do vídeo, né? O que gera medo para você pode não gerar em outra pessoa. Então, essa lista, ela é bem pessoal, ela é bem individual. Tá? Então, para exemplificar, eu vou trazer um exemplo citado no livro Ansiedade Social de Hoffman, tá? Onde ele traz aí um estudo de caso, né? Nossa personagem aqui no caso é a Sara. Então, a Sara, ela é uma mãe e ela tem receio de ir à reunião de pais da filha aí na escola, tá? E a situação número 1 da lista dela, né? Da lista de hierarquia de medo e evitação, foi ter que expressar a sua opinião, né, em uma reunião de pais na escola aí da filha, né? E aí o que ela fez? Ao lado deste item, ela colocou 2 classificações, é o que você vai fazer, tá bom? Uma classificação de medo, ou seja, você vai classificar de 0 a 100 quanto medo essa situação te causa, ok? E a outra classificação é a classificação de evitação. Então, de 0 a 100, o quanto você tende a evitar essa situação, certo? Então, vamos pensar em mais um item aqui na nossa lista para ficar claro para você. O segundo item da lista que ela colocou, né, foi ir à reunião de pais e ao lado, foi ir à reunião de pais, né, e ao lado ela colocou então de 0 a 100 o quanto ela sente medo e depois de 0 a 100 o quanto ela evita, tá? E você vai fazer isso até chegar ao item 10 da sua lista. Compreendido? Então, no caso da Sara, eu vou te trazer 3 itens, né? Que foi falar com o professor, o primeiro ela colocou falar com o professor, né? Ela também colocou no item sentar-se ao redor aí de uma grande mesa de reunião para discutir assuntos, fazer a apresentação para as estagiárias, vou colocar mais um aqui, tá? Sei lá, conversar com os colegas de trabalho. E várias outras, né? Até chegar ao 10, é o que você vai fazer, você vai listar várias, tá? E eu quis mencionar essas outras situações, né, para trazer exemplos mais claros, para que você consiga fazer a sua lista com mais assertividade. Certo, gente? Bom, então vai lá fazer sua lista, né? Porque você sabendo dessas situações, isso te ajuda com um plano de intervenção, ou seja, isso te ajuda a se conhecer melhor e você começa a entender, né, o que gera mais ou menos medo, tá? Isso te traz clareza sobre o que te gera desconforto, né? Sobre quais situações você tem receio e quais situações você mais evita. Bom, e a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem conhecimento, né? Se você não sabe qual situação, né, você tem medo, qual situação você evita, como é que você vai entrar em um processo de mudança? Certo, gente? Então é isso, vai lá fazer o seu exercício e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!